Tem até o poeminha do Oswald, né? O português chegou na nossa praia, estava uma baita chuva, daí ele vestiu o índio. Mas se ele tivesse chegado num dia de sol, os índios tinham despido o português. Então é um poeminha modernista do Oswald para brincar com esse negócio, dizendo, e se tivesse um dia de sol, que tipo de civilização que a gente ia ser? A gente ia ser uma civilização do controle ou a gente ia ser uma civilização, sabe, da abundância, do tropicalismo e tudo, né? No caso dos filhos da África que foram levados para lá e que foram tão violentados na sua memória, e dos milhares de gente que não se lembram que são índios, o que o Darcy queria sugerir é que enquanto não resolver esse negócio aí, o Brasil não vira ou não se constitui num sentido de povo. Continua esses dramas. Porque uma beleza aventura do nosso povo se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi muito de gastar, gente. Moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui, liquidou, mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar, para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem. Ô, Atu, minha areia. Ô, Atu, minha areia. E o Tejo. Então, essa praga da ideologia colonial, ela tem sobrevivido de uma maneira impressionante. A gente tem que questionar ela, pôr ela em questão e perguntar a serviço de quem que nós continuamos a perpetuar práticas coloniais ou colonizadoras de relação. Se você pegar todas as nossas famílias, a gente cabe no Maracanã. É por isso que eu sei a emergência de falar do meu povo, defender o caminho da tradição do meu povo. Porque nós quase que acabamos. O professor Darcy Ribeiro disse que nós éramos uma população em torno de 5 milhões de habitantes no litoral do Brasil. 20, 30 anos depois que os brancos tinham chegado, essa população tinha caído para coisa de alguns milhares de indivíduos. E foi um encontro, foi brincadeira na praia, trocar só amizade. O índio foi exterminado. A gente acredita que foi exterminado mesmo. Os índios sempre tiveram por baixo, né? Hoje, nessa condição, a gente também vive nas aldeias falido. Eu digo, o que conta mesmo é o estado de espírito. E é disso que o Ailton fala sempre, né? Quer dizer, não acabaram com a gente no século XVI, XVII, XVIII. Então, estamos tranquilos. A gente vai seguir resistindo. Então, esse espaço, ele já nasceu com essa referência que o Niemeyer buscou nas aldeias, né? Ele atribui a inspiração dele para esse espaço aqui, a arquitetura Yanomami. Desde que os povos indígenas viram esse monumento erguido aqui, reconheceram ele de alguma maneira como um espaço chamativo para nosso trânsito aqui na capital do Brasil, né? Além de ser um espaço expositivo, né? A gente vê aqui a área de exposição que ele tem. Ele é especialmente representado por esse terreiro, né? Aqui é um terreiro, que é o vocabulário mais comum do espaço que a gente tem em qualquer aldeia. Mesmo nas aldeias que não são circulares, você chega e tem um espaço que é o espaço de convivência, um espaço ritual. E ele inspira mesmo essas conversas mais profundas, né?
Rauch. Meu irmão. E nós achamos que esse lugar aqui é o lugar privilegiado, como diz o nosso querido Álvaro Tucano, para que a embaixada dos povos indígenas se situe aqui e dialoga com os 3 poderes que estão aqui, o Congresso, o Executivo, né? E essa judicialização excessiva que tem havido dos direitos indígenas obriga as lideranças a bater trilha das aldeias até Brasília. Que pelo menos eles tenham o alento de encontrar aqui um lugar onde eles se sintam na sua embaixada cultural. A Rádio USP apresenta Programa de Índio, um trabalho do Núcleo de Cultura da União das Nações Indígenas. Nas eleições de 86, nós tivemos ao todo 8 candidatos indígenas à Assembleia Nacional Constituinte. Foi o Marcos Terena, PDT em Brasília, Mário Juruna, PDT Rio de Janeiro, e Djarruri, PMDB Goiás, Augusto Chavante, PDT Mato Grosso, e os outros 3 candidatos, Biraci Yauanauá, Álvaro Tucano e Gilberto Macuxi em Roraima. Nenhum desses companheiros indígenas se elegeu. Então, Ailton realmente ele é uma pessoa que tem um conhecimento, né, das trocas interpessoais com indígenas de outros povos originários, mas também de ter ido, né, de ter vivenciado essas realidades, né? E eu vejo que nesse espírito dele de solidariedade, né, e de sentir o outro, né, eu vejo o Ailton como uma pessoa muito humana, né, nesse sentido de se colocar no lugar do outro. Ele foi se comprometendo com várias lutas, né, desses povos, né, morou no Acre. Sempre eu vejo que a trajetória do Ailton, parece que ele vai buscando onde estão precisando mais do apoio dele. Sou Guarani Caiová, Munduruku Cadivel, Arapium Pancará, Xocó Tapuio Xerel. Antigamente, né, na Constituição antiga, não tinha nenhuma referência nem ao nosso território, nem aos nossos direitos. Calapalo, Nambiquara, Genipapo, Canindé, Amondaua, Potiguara. Todos esses parentes nossos sentiram ameaças pela política do Estado brasileiro. E na década de 80, antes de completar 30 anos, eu já estava engajado num movimento indígena, fazendo esse movimento indígena. Pinaié, Matsés, Uruê, Uauau, Piratapuia, Kuntsu, Kizedje, Kinikinau. Toda essa nova geração de índios fazendo coisas super bacanas. Todos esses jovens têm no Ailton um tio, um padrinho, né, e um guru, né? Então, quer dizer, a presença dele no movimento indígena, nesse Brasil, permeou já várias gerações e vai ficar. A geração dos nossos pais, eles conseguiram, foi uma luta enorme, mas eles conseguiram conquistar coisas incríveis. Eles fizeram articulações nacionais, internacionais, foram para a ONU, eles mudaram o conceito de direitos humanos. Democracia era uma coisa antes da chegada do movimento indígena, do movimento negro e do movimento feminista. Eu sou índio do Brasil. I am a Brazilian e Indian. fui incumbido por 92 organizações indígenas dos 5 continentes do mundo para conversar com vocês nessa tarde. Quando os índios começaram a falar num ambiente fechado no Brasil, os índios não começaram a falar do direito dos índios. O índio que começou a falar, ele começou a falar de direitos civis, do direito dos brasileiros. O Juruna era assim, o cara que era o porta-voz dos brasileiros. Então as pessoas ficavam assim, realizadas quando ele esculhambava com o abuso que as autoridades faziam. Ele tinha uma coragem assim, ao mesmo tempo ele tinha uma delicadeza, um carinho e ele tinha uma educação em abordar as pessoas, mostrando para as pessoas que a pessoa estava errada, que chegava a ser uma coisa quase que paternal. Cada um de nós tem consciência e cada um de nós tem capacidade e todos nós tem inteligente, todos nós tem a vontade para assumir aonde que existe poder. Esse já é fruta, está nascendo aqui dentro do Brasil. Esse já é sinal, está nascendo aqui dentro do plenário.
O único índio que está falando hoje, o único deputado está falando hoje, se tiver mais 50 Juruna, os Juruna já tinham mudado a Brasil. Nós estamos aqui com mais de 250 índios e esperamos que vão chegar outros tantos ainda hoje. Esta é pela segunda vez que pisamos dentro dessa casa que os brancos chamam Congresso. Temos que saber uma coisa bem clara. A civilização da Europa, os brancos que sempre portaram armas de fogo para acabar com a nossa população, eles sempre utilizaram o índio indígena para defender esse Estado que hoje se chama Brasil. Nós vemos um risco muito grande, né, de se, no momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Então nós temos que estar aqui presentes, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, tem que estar aqui com as penas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido.